Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Estamos, nesta semana, dando continuidade ao programa que gravamos sobre a chamada democracia participativa e sobre como ela pode aumentar de intensidade na era digital e, claro, o que ela tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Vamos continuar a nossa conversa com o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais, criador da Escola de Redes. Ele é também autor de diversos livros sobre o tema. Com a gente também Graziela Tanaka, especialista em mobilização online, ela que fez parte da equipe fundadora da Avaz no Brasil e fundou o escritório brasileiro da Change.org. A democracia de alta intensidade, então, Graziela, aliada ou fazendo parte do processo conjuntamente com a tecnologia, conseguiu trazer para a vida política, para a discussão política, talvez um exército ou parte de um exército de brasileiros e jovens, sobretudo, que normalmente estavam alheios a esse processo, ou se diziam alheios a ele. Mas eu não quero situar aí a minha questão. O que eu quero situar é a seguinte: me parece que este mesmo jovem que participa desse processo que eu descrevo é um jovem que está muito mais antenado também hoje para a questão da sustentabilidade, por exemplo, que é um aspecto que vem sendo mais bem tratado pelos jovens do que a geração anterior, digamos assim. Isso faz parte de um conjunto da obra. Eu estou lhe perguntando o seguinte: este perfil deste brasileiro atento a esse movimento todo, é como um quebra-cabeças que vai montando aquele brasileiro de nova mentalidade, ou, colocando a questão de outra forma, onde que duas situações como essas se contactam, se conectam? A alta intensidade da democracia e tecnologia e, por exemplo, a sustentabilidade. Então, eu acho que o Augusto também citou esse ponto, né? Que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Então, a gente agora evolui como humanidade no mesmo patamar. Então, uma coisa que acontece do outro lado do mundo influencia o brasileiro. Então, a gente não se desenvolve por conta própria. Então, isso é um movimento de grandes reivindicações, elas também acontecem ao redor do planeta. Mudanças climáticas, direitos humanos. Isso são fenômenos que o brasileiro também vai absorvendo, porque hoje em dia você pode até interagir mais com, né, um jovem, né, meu primo, por exemplo, que tem 17 anos, ele joga game, fala com pessoas na Inglaterra, às vezes mais que o vizinho dele, né? Então, às vezes você pode estar num debate que as grandes instituições, como a política, demora para se atualizar, o jovem ele vai numa velocidade muito mais rápida, né? Então, esse processo, por exemplo, do ambientalismo, acho que tem algumas campanhas que chamaram muita atenção nos últimos anos, só aconteceram por causa da internet. Uma foi Belo Monte. Eu acho que, enfim, vídeos virais, campanhas virais, comunicação com os indígenas que estavam lá em Altamira, no Pará. Então, você vê a sociedade falando mais sobre um tema que antes, às vezes, a morte de um seringueiro, um ambientalista no interior do Amazonas, que ninguém ficava sabendo, aquela pessoa era ameaçada de morte, corria o risco de vida e ninguém sabia, a imprensa da região às vezes não cobria. Hoje em dia aquela pessoa consegue vocalizar o seu problema, a sua injustiça e conseguir milhares, se não milhões de apoiadores no mundo inteiro, né? Como acontece no Brasil. Outro foi o caso dos indígenas do Guarani Kaiowá. Eu sou antropóloga de formação, então eu sou muito próxima da questão indígena e eu nunca vi o jovem urbano classe média se preocupar tanto com a questão indígena no Brasil quanto quando circulou aquela carta dos Guarani Kaiowá sobre a tentativa de suicídio, né, em massa deles. E foi um movimento assim, que foi lindo, né? Resolveu a situação indígena do Brasil? Não. Continua muitos problemas. Mas eu acredito que aquele jovem, ele está agora mais atento às necessidades, à situação do indígena no interior do Mato Grosso, do que ele estava alguns anos atrás. Então não dá para cobrar também uma politização rápida, inesperada, que agora todo mundo vai participar. É um processo gradual, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, com os abaixo-assinados, muitas reivindicações são locais. Então, a grande maioria na Change.org é para consertar uma rua, impedir a derrubada de uma praça, sinalização melhor na frente de uma escola. Isso é bacana. E eu acredito que as pessoas elas vão se mobilizar, sair à rua, pressionar o poder público por uma coisa que afeta elas diretamente. Então, tem
vai e volta, né? Tem o federal, o nacional, a eleição à presidência, mas também sempre tem que voltar em como você é impactado pela política e a realidade, porque a política ela acontece em todos os lugares, né? Na escola, no mercado, no trabalho, ela acontece em todos os lugares. Então, essa interação é que nem o Augusto estava falando, né? É uma rua de mão dupla entre o poder, né, e a pessoa afetada, e ele tem que ir se aperfeiçoando, né? A democratização da sociedade é fundamental, gente. Então, por exemplo, um abaixo-assinado para melhorar condições de uma rua não é uma coisa menos importante do que alguma coisa que está tratando de uma lei de âmbito normativo federal. Não é menos importante. Não tem essa hierarquia, a gente tem que tirar a hierarquia da nossa cabeça. Quer dizer, aquilo que diz respeito à vida e à convivência social dos seres humanos é a coisa mais importante do mundo. Então, não importa se aquilo é local. O local não é menos importante do que o global. Aliás, nós estamos caminhando para um mundo, Guto, que é o seguinte: ele não é nem global, nem local, ele é glocal. Ou seja, hoje você tem a conexão entre o local e o global. Então, o local conectado hoje é o mundo todo. Então é um mundo totalmente diferente daquele que nós, vamos dizer, no qual nós nascemos, né? Nós achávamos que o mundo e tal era um mundo único. Não. Hoje são muitos mundos locais. E do que se trata é de democratizar esses diversos mundos onde nós vivemos. Mundos que nós criamos com a nossa convivência. Por isso que a democracia é um tema absolutamente atual, importante, imprescindível nessa transição civilizatória que nós estamos passando. Nós somos seres com 6.000 anos de cultura autocrática na cabeça, vocês sabem disso, né? Ou seja, só houve democracia no mundo se você comparar a civilização, a história da civilização, desde que aparece o Estado, a escrita, a família monogâmica, a propriedade privada, em suma. Quando aparece a primeira forma de Estado até hoje, é mais ou menos 5.800 anos, quase 6.000 anos. Se eu comparar esse período a um dia de 24 horas, nós só tivemos democracia em 96 minutos. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a nossa cultura, ela não é democrática, ela é autocrática, o resto tudo foi autocracia. Estado só é público nesses 96 minutos, 200 anos lá entre os gregos e agora 200 a 300 anos aqui conosco, quer dizer, os modernos. Quer dizer, durante todo o tempo, a cultura, aquilo que você ensina para o seu filho em casa, as organizações de ensino, as organizações do Estado, do governo, todas elas pervadidas por valores e por dinâmicas autocráticas, não democráticas. Olha, é um tema realmente fascinante e eu não quero perder de vista esse ponto que você coloca, até porque eu quero perguntar se de tudo isso que se já pratica nesses poucos 96 minutos de democracia dentro da história da humanidade a que você fez menção, o que é que dali se tira, na prática, se pode tirar? A pergunta vale para os dois, para esse processo que está levando cada vez mais a essa democracia participativa. Ou se necessariamente a gente deve entender que aquele que opera, como eu coloquei anteriormente, a democracia representativa mais tradicional, digamos assim, tenderá a ser sempre contra a participação nessa nova era. Graziela, o que te parece? Ou dá para aproveitar coisas dos nossos 96 minutos ali de democracia que a gente já aprendeu? Bom, eu estava uma vez conversando com um amigo francês e ele disse assim, a pessoa que ela quer mudar o mundo na França, ela entra para a política. Porque a pessoa tem uma confiança no processo democrático de que ela vai querer ser vereador, ela vai querer ser deputado. No Brasil, eu nunca vi uma criança, quando você pergunta, falar o que você quer ser quando crescer, falar quero ser presidente do Brasil. Eu nunca vi. Talvez um dia haja. Então, eu acredito que uma evolução é não só ser um eleitor, um observador,
mas você querer entrar para a política. Então, eu sei que é ainda mais otimista, acho que ainda vai demorar um pouco, mas as pessoas acreditarem que, se elas querem ter um impacto, fazer leis, mudar alguma coisa, talvez também seja de dentro, você como liderança, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas ainda são muito cômodas, você clica e assina alguma coisa, você compartilha, mas cadê a coragem, né? Essa coragem de sair à rua, acho que foi um primeiro passo. Foi lindo ver as entrevistas das pessoas, assim, olha, a primeira vez que eu me manifestei. Então, eu acho que é uma experiência transformadora. Eu lembro até hoje, assim, eu era nova na época, mas fui lá no Diretas Já, enfim, eu tenho uma memória vívida do meu processo de politização. Então, eu acho que junho de 2013 vai marcar uma geração agora. No processo de politização, a pessoa daqui a 10 anos fala, olha, eu lembro quando eu saía para as ruas em junho de 2013. E aí, quem sabe, daqui a 10 anos, essa pessoa não vai estar considerando se filiar a um partido político, se eleger, fazer uma campanha, porque as campanhas, elas também ajudam na politização, apesar do processo de polarização que a gente discutiu aqui, elas também ajudam a levantar temas que precisam ser debatidos. Então, a minha visão, eu acho que é essa, que é o brasileiro não se sentir tão distanciado de Brasília ou do Palácio do Planalto ou do Palácio do Governo, mas que ela saiba que aquilo lá, você paga o salário daquelas pessoas, né? Você elegeu aquela pessoa, ela trabalha para você. Então, essa é a mudança principal, eu acho, de relação que o brasileiro precisa ter com a política, né? Eu vou aproveitar uma vez mais a sua deixa para propor o seguinte, essa mudança toda que a gente visualiza numa conversa como essa que a gente tem aqui, me faz pensar na mudança interna de cada de cada indivíduo também, este indivíduo político único, de identidade particular, que processo se dá dentro desse ser humano para levá-lo a participar desse todo do qual a gente está tratando. Na volta do nosso intervalo, eu coloco isso para vocês debatendo com a gente, ou se posicionarem. A gente volta daqui a pouquinho para tocar nesse e outros aspectos da nossa conversa de hoje. Vamos ao primeiro intervalo e na volta a gente continua debatendo, portanto, a democracia participativa na era digital. Fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, hoje tratando democracia participativa na era digital. Com a gente a Graziela Tanaka, da plataforma Change.org, e também o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais. Uma vez mais eu deixei uma ideia no ar para a gente retomar agora. A gente está conversando aqui ao longo dos programas e vocês dois me fazem pensar o tempo inteiro o seguinte, espera aí, alguma coisa está acontecendo na cabeça dessa pessoa que saiu daquela, digamos assim, daquela atitude mais passiva e, de uma forma ou de outra, passou a atuar, a se fazer presente, a opinar através das redes sociais, como o Augusto tão bem coloca, e de outras formas de expressão. E a gente assistiu esse processo, está assistindo a esse processo. Que mudança é essa internamente a cada um desses indivíduos, Augusto? Este ser humaninho que fala assim, espera um pouco, também não posso ficar só assistindo, vou entrar em campo. Aí é que está, o ser humano não é bem o indivíduo. O indivíduo é uma abstração estatística. Nós somos pessoas. E qual é a diferença? É que você pensa num emaranhado de pessoas que se relacionam com você. Não é por isso que é tão difícil mudar a opinião de uma pessoa, conversando com ela, assim, pegando ela isolada e tal. Porque ela tem aquela opinião, às vezes uma opinião até política mesmo, ela tem aquela opinião porque existem conversações recorrentes no seu grupo de amigos. O negócio é mais antropológico do que sociológico e político, entendeu? Então, a pessoa... Como é que a pessoa está se transformando? Ela está se transformando porque pessoa, de certa maneira, já é rede. Então, quando acontece um fenômeno assim... Quando você vai em Woodstock, né, que aconteceu lá em 1969, você não sai de lá o mesmo. A experiência de interação pela qual você passou desencadeou mudanças moleculares no seu comportamento. Então, isso é o que está acontecendo agora. Quer dizer, nesses swarmings, que são esses enxameamentos todos, como o de junho aqui, profundas mudanças moleculares estão ocorrendo. A gente disse, o Brasil não será mais o mesmo depois de junho de 2013. Ele não está sendo mais o mesmo.
né? Ele parece assim ainda, mas ele já é totalmente diferente. Você vê que as pessoas têm muito mais liberdade. As pessoas perderam o medo de criticar. Perderam o medo de criticar o governo. Perderam o medo de criticar o partido do governo. Antes não havia isso. Perderam o medo de criticar lideranças. Então, o que está havendo na sociedade brasileira? Essas correntes subterrâneas que afetam as pessoas, como você falou, quer dizer, elas estão mudando essas pessoas. Não é? Quer dizer, você muda, não quando você se tranca num lugar e faz uma reflexão individual, não. Você se muda na interação. Você vai mudando na mídia social, interagindo, você muda na conversa de bar com seus amigos, você muda quando você vai numa manifestação desse tipo. E essas mudanças profundas, ainda subterrâneas em grande parte, elas estão nos levando para quê? Eu acho que elas estão nos levando para uma nova política. Eu acho que esse ponto é fundamental a gente abordar num programa que tem a temática da democracia participativa numa sociedade, quer dizer, que tem mídias digitais. E não é só a política que está sendo democratizada, é a sociedade também. É. Então, aquilo que eu estava falando, de você ser uma voz isolada, por exemplo, uma mãe que é dona de casa, né, que só frequenta a igreja e a escola dos filhos, hoje em dia ela pode colocar um vídeo na internet e se tornar uma formadora de opinião, ou se tornar uma celebridade da internet. Como foi o caso da socialite, que começou a criticar os eleitores, né, da Dilma e dizer que ela é rica e ia sair do país. Eu, Graziella, posso gravar um vídeo, eu posso ficar famosa, a minha opinião é importante, eu vou colocar aí para todo mundo ver. Então, às vezes, a pessoa ela passa um carão, porque ela fala uma coisa horrível, mas muitas vezes são vozes sensatas, né? Teve o caso, por exemplo, da brasileira que morava no exterior e começou a falar da Copa do Mundo, quanto absurdo eram os gastos da Copa do Mundo. O vídeo dela viralizou no mundo inteiro, com legenda, né? E às vezes é uma voz que não é uma pessoa que não tem acesso à imprensa, ela não tem um grande poder de influência, mas que através das redes sociais ela consegue fazer a sua voz ser ouvida, né? E isso acho que é um dos pontos bem legais. Seja colocando a sua voz para ser ouvida, como você sugere, Graziella, seja até num eventual arrependimento por ter postado alguma coisa, sem mensurar devidamente o alcance que aquilo poderia atingir. Exatamente. É o caso dessa moça que você... Tem um vídeo que me horrorizou, logo depois da reeleição da presidente Dilma, de uma moça se dizendo bem-nascida, bem-sucedida, que iria embora do país, porque ela e a camada social que ela acha que pertence tentaram ajudar os mais pobres e eles, burros, não souberam entender esse recado. Seja uma coisa, seja outra, seja a expressão ganhando muito alcance, seja o arrependimento como onda, que processo é esse na vida dessa pessoa? Porque, além de, você disse, não é só a democracia que está se ampliando, né? Não é apenas isso, a política que está sendo democratizada, mas a sociedade como um todo. E eu vou além, eu começo a ver na vida de cada um. O que será talvez da vida dessa pessoa que se arrependeu eventualmente mais para frente? Terá ela aprendido também alguma coisa com o processo? Eu acho que ela serve de exemplo para outros, assim, eu não sou a favor da demonização das pessoas, claro, às vezes. Claro que não. O caso da menina que chamou o goleiro, eu sou ruim de futebol. O goleiro Aranha. O Aranha de macaco. Eu acho que tá certo de cobrar, porque eu acho que o Brasil é um país muito racista e as pessoas não sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não precisa, óbvio, colocar fogo na casa dela. Né? Então, eu acho que é bom ter esses exemplos, porque o que é muito privado, quando ele se torna público, você acaba passando por esse tribunal da sociedade, né? Então, as pessoas que foram falar mal contra o Nordeste, contra o nordestino, é bom saber saber que o brasileiro ainda é muito preconceituoso, né? Porque isso levanta um debate, né? Isso mesmo que a elite, que o Sudeste pensa. Então, e acho que isso é bom que seja exposto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não pode, né, estigmatizar, destruir a vida de uma pessoa por causa de uma situação em que ela fez um comentário infeliz, né? É tudo aprendizado, Augusto? É tudo aprendizado, né? Inclusive porque não há, no Sul e no Sudeste, por exemplo, nenhum preconceito contra o Nordeste. Inclusive, quem construiu tudo isso, em grande parte, foram pessoas do Nordeste, né? Brasília, sobretudo, os candantes. Mas o problema é que, às vezes, uma manifestação que é instrumentalizada, que é tomada como exemplo, ela passa uma impressão que não é verdadeira. Quem é que corrige isso?
Como é que a gente corrige um erro desses que acontece, vamos dizer, quando você tem meios altamente interativos que são capazes de viralizar mensagens? A correção é pela própria rede. Isso aqui é importante. Não é alguém que vai chegar lá e vai proibir ou punir quem cometeu um desatino. É a própria rede que vai tirando credibilidade de pessoas que se comportam assim, né? Nós temos um problema que é a rede, as mídias sociais, elas foram um pouco invadidas por grupos organizados agora por causa da eleição. Isso não tinha acontecido antes, né? Grupos organizados tomaram, de certa maneira, atuaram como milícias nas mídias sociais. Isso deturpa um pouco a dinâmica própria da mídia social. Verdade. Deturpa. Não é? Eu pego, a Graziela fala uma coisa, eu pego e distribuo aquilo dizendo, olha, ela falou isso por causa daquilo. Mas é mentira. Mas se 20, 30 pessoas fizerem isso simultaneamente, tem mais chance. Não é? Tem chance até de tirar pessoas das mídias sociais se você orquestrar, não é? Pessoas denunciando uma imagem que você publica como imagem de violência, por exemplo. Fizeram demais isso agora nas eleições, né? Então, aquela imagem não é de violência, mas como houve uma ação organizada, os mecanismos da mídia não estavam preparados para enfrentar isso. Tudo isso eu acho que é aprendizagem. Nós estamos no início, não é, desse processo. Se você, há 10 anos atrás, as principais mídias sociais que nós usamos hoje não existiam, nenhuma delas, né? E não são elas que fazem os movimentos. A grande manifestação que houve na Espanha, não sei se vocês lembram disso, 11 de março de 2004, quando houve aqueles trens em Madrid que foram, lembram disso, né? Ali foi o primeiro grande swarming desse milênio, desse século XXI. Não foi pelo Facebook, não foi pelo Twitter, não foi porque não existiam. Foi pelo SMS do celular. Uma pessoa mandando para outra, porque o governo tinha mentido, né? Dizendo que o atentado tinha sido feito pelo separatismo basco, e era mentira, foi a Alqueda Espanhola que fez, né? Então as pessoas revoltadas começaram a mandar SMS uma para outra, daqui a pouco a Espanha toda saiu nas ruas, né? Aquilo foi tão forte que, embora não fosse político, fosse apenas um protesto distribuído, né, da população, algumas horas depois alterou o resultado das eleições presidenciais espanholas. Quem estava para ganhar era o candidato do Aznar, que era do partido do governo, Mariano Rajoy, e ele perdeu e ganhou o Zapatero, que era o segundo colocado, sem chances de ganhar, mas houve uma grande efervescência social, né, que não foi convocada por ninguém. O governo conservador da Espanha, do Aznar, está até hoje procurando quem é que fez aquilo. A origem daquilo. Não vai achar. Para culpar alguém. Foi um jovem que sentou no bar, pediu uma cerveja e mandou um SMS, o outro replicou. Essas coisas podem acontecer numa sociedade altamente conectada. E vale lembrar que as redes sociais são empresas privadas, né? Então elas também não são democráticas. Tem muitos estudos que mostram como a filtragem é feita pelo Google, pelo Facebook. Enfim, o que você vê também nas redes sociais é uma bolha do seu universo, né? E pode ser controlado. É um recorte daquele universo. E pode ser controlado. Mesmo, porque ele seleciona qual é o mundo que você qual é o conteúdo que você interage. Então, se você interage com conteúdo político, ele te mostra conteúdo político. Se você interage com vídeos de gatos, ele só vai te mostrar vídeos de gatos. Então, você pode passar pelas eleições achando que ninguém falou de política, né? E se duas pessoas fizerem a mesma busca no Google, agora aqui simultaneamente, podemos fazer um exercício, os resultados vão ser diferentes. De cara, né? De cara. O elenco de verbetes ali. A gente vai ao nosso segundo intervalo agora. Na volta a gente continua, portanto, debatendo a democracia participativa na era digital. Você fica com as notícias do dia no Band News TV. Até já.
Olá, estamos de volta com o nosso Capital Natural, hoje falando de democracia participativa na era digital. Com a gente a Graziela Tanaka, da plataforma Change.org, e também o físico Augusto de Franco, especialista em redes sociais. Eu estou sentindo falta da gente saber um pouquinho melhor também a respeito da plataforma que é o Change.org. Graziela, queria que você nos dissesse um pouquinho na prática como é que ele funciona, em linhas gerais, como é que... o que reside nele, para saber se é um facilitador para aqueles tradicionais abaixo-assinados ou é um avanço bastante mais significativo desse viés tecnológico aí da democracia. É isso mesmo que você falou, né? Não deixa ser aquele abaixo-assinado famoso do papel que você passava no seu prédio para entregar para a síndica, só que agora online. Então, a Change.org é a maior plataforma de abaixo-assinados do mundo, tem 80 milhões de usuários. Aqui no Brasil já são 2,5 milhões de usuários. E o grande diferencial da plataforma é que quando você assina, você dispara uma mensagem para o decisor. Então, seja poder público, empresa, escola, aquela pessoa vai ver que, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão pedindo aquela demanda. Então, a gente vê desde coisas pequenas, locais, como colocar iluminação numa praça, até você pressionar, por exemplo, o Ministério da Saúde a aprovar medicamentos para hepatite C pelo SUS. Ambos são campanhas na Change, né, que ganharam. Um teve só 8 mil assinaturas, o outro teve mais de 50 mil assinaturas. Então, ele também ele vocaliza uma demanda de um determinado grupo, né? Então, por exemplo, esse do caso dos portadores de hepatite C, né? Eles começaram a se organizar, a divulgar pelas redes sociais. Eles conseguiram pressionar o Ministério da Saúde a aprovar esses medicamentos e conseguiram uma vitória no mês passado. Então, o abaixo-assinado ele tem que ter uma demanda muito específica. Então, o que você quer mudar? Quem você quer pressionar? Você cria, entra no site, coloca o texto, coloca uma foto e começa a compartilhar, né? Se sua campanha for boa, se o pedido for sensato, né? Muita gente fala, eu quero a paz mundial, eu quero, né, a cura da AIDS. Não, você tem que mudar alguma coisa. Então, eu quero um posto de saúde no meu bairro, eu quero comida vegetariana na lanchonete da escola, o que quer que seja. As pessoas só vão assinar quando elas verem que você quer mudar alguma coisa específica. Depois você, claro, tem que fazer esse trabalho também de interagir com as pessoas, de educação, de levar a campanha para o decisor e ter um resultado, né? Então, a gente tem mais de 22 mil abaixo-assinados aqui no Brasil. Tudo quanto é tema, direitos humanos, meio ambiente, cultura, preservação de patrimônio público. A gente já monitorou mais de 115 vitórias, grandes e pequenas. Então é bom ver aquelas pessoas que elas conseguem resultados na vida real para uma campanha virtual. E o nosso trabalho é esse, é vocalizar o que as pessoas querem mudar e o desejo de mudança delas. A gente está vendo exemplos de conquistas práticas, né, Augusto, aí, pelo que nos descreve a Graziela. E me faz pensar o seguinte, se alguém entra numa determinada página do Facebook, aquela curtida com o computador no colo, na sala de casa, aquela curtida de sofá, ela torna essa pessoa um ativista, no melhor sentido da palavra, ou vai existir o risco de se ter muita gente curtindo, fazendo de conta que participa de alguma ação de interesse comum, mas que na prática não se traduz em atitude dessa pessoa? Depende. Quer dizer, uma curtida eventual pode não significar nada, pode significar apenas que a pessoa gostou daquilo que viu, não é? Mas a continuidade da interação usando as mídias sociais leva você, querendo ou não, a ser um interativista. Quer dizer, você vai acabar se envolvendo. Você lembra que tinha uma faixa em 2013, em junho, um cartaz, que dizia assim, saímos do Facebook, porque criticavam o pessoal, que eles só ficavam no Facebook fazendo petição, não sei o que e tal. Aí eles saíram lá com o cartaz, saímos do Facebook. Saíram mesmo, porque não é que eles saíram do Facebook. Com o smartphone, quer dizer, o Facebook vai junto com você. A mídia vai junto com você. Então não foi a pessoa que saiu, que abandonou a mídia para ir para a rua. Não. Agora a mídia está na rua. Não é? Quer dizer, ela pode ir junto com você porque tudo vai virar mobile, né? Tudo vai virar acesso através de plataformas assim.
Pode completar. E eu acho que não dá para questionar o nível de engajamento da pessoa. Eu acho que tem níveis e níveis. Então, tem aquela pessoa que participa de todos os conselhos da cidade, que participa das consultas públicas, que se envolve. E tem aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Que passa 3 horas no trânsito por dia e que não vai chegar em casa cansado e ir para uma reunião para debater uma proposta de melhoria do bairro. Então, não cabe a nós julgar aquele que interage demais ou aquele que interage de menos. Eu acho Até que por esse aspecto tem que haver democracia, né? e tem que ter ferramenta para cada tipo de interação, né? A gente tem um tempinho muito, muito curto agora para vocês dois responderem a mesma questão, que é mais ou menos o fecho dessa conversa toda. A gente pode e deve, então, entender a democracia participativa como um instrumento para melhorar a democracia representativa, Graziela? Só pode ajudar? Eu acho que sim. Eu acho que é uma ferramenta que está ajudando muito a aproximar as pessoas do poder público, né? E é um processo de colaboração, principalmente. Então, quando que os partidos políticos vão se abrir também para a colaboração das pessoas? Então, por exemplo, um candidato fazer sua plataforma de governo baseada nas votações que as pessoas querem que eles foquem a sua plataforma de governo. Aí sim a gente estaria participando mais. Então, as possibilidades de envolvimento, né? Um candidato que pergunta e que interage pelas redes sociais e pergunta que eu voto sim ou voto não, né? Como é que eu voto? Isso é o que a gente fala que a tendência agora de aperfeiçoamento desse modelo, né? Então, não basta só ir lá e votar de 4 em 4 anos, mas assim, acompanhar, participar, cobrar, ligar, interagir. Então, isso vai acontecendo e está acontecendo cada vez mais, né? Eu acho que sim, pelos motivos que a Graziela falou e outros, e não, porque isso aperfeiçoa a democracia representativa, mas não se esgota na democracia representativa. Quer dizer, na medida em que você vai tendo uma nova política cada vez mais em rede distribuída, você vai ultrapassar a forma representativa, e ultrapassar de 2 modos. Vai ultrapassar porque vai ter novas formas, nós vamos ter novas formas interativas, novas instituições mais adequadas à topologia da sociedade que já existe, e ultrapassar porque você não vai pensar a democracia só para governos, só para estados. Você vai pensar para a escola do seu filho, você vai pensar para a empresa que você trabalha, você vai pensar para a ONG que você dirige, você vai pensar, em suma, para a vida social como um todo. Olha, eu quero agradecer muito as presenças dos nossos convidados. O programa dessa semana vai ficando por aqui, um papo agradabilíssimo. Eu agradeço, sobretudo, a presença deles dois, o físico Augusto de Franco, que é especialista em redes sociais, criador da Escola de Redes, autor de diversos livros sobre o tema. Também agradeço a Graziela Tanaka, que é especialista em mobilização online. Ela fez parte da equipe fundadora da Avaz no Brasil e fundou o escritório brasileiro da Change.org. Convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página do Facebook. Eu sou o Guto Abranches, muito obrigado. Até o próximo programa.